Um lugar com mistérios interessantes que não costuma ser muito comentado é a Coreia. Quando falamos em mistérios coreanos, a atenção frequentemente se volta para a Coreia do Norte, um local sobre o qual o mundo exterior não tem, digamos, total clareza do que ocorre internamente. Contudo, a península como um todo abriga mistérios obscuros que vão desde lacunas na história, mitos com origens incertas, até pessoas enigmáticas e crimes não resolvidos. Sabendo disso, acho interessante discutir alguns mistérios obscuros da Coreia. Para iniciar o vídeo, seria legal voltarmos no tempo e conhecer alguns povos e reinos que existiam na Península Coreana, sobre os quais sabemos pouco atualmente. Um deles é o reino de Boyal, que na verdade não ficava exatamente na península, mas sim ao norte dela, em uma região que hoje pertence à China, conhecida como a Manchúria. Boyal surgiu em algum momento do século II a.C., em uma data desconhecida, e teve uma longa existência, sendo dissolvido apenas em 494 d.C. O que sabemos sobre Boyal vem de escritos chineses, já que os estados mantinham relações estreitas com as dinastias Han e Jin, que utilizavam Boyal para exercer influência na região do leste asiático. Além disso, historiadores acreditam que Boyal é o berço do povo coreano, sendo o reino em que esse povo começou a se formar e que deu origem a dois poderosos reinos da península, Goguryeo e Baekje, que se consideravam descendentes de Boyal. Sabe-se que esse reino foi incorporado ao reino de Goguryeo em 494, que se tornou o maior reino da era dos Três Reinos da Coreia, onde Goguryeo dividia a península com os reinos de Baekje e Silla. Inclusive, o nome Coreia surgiu através do reino que sucedeu Goguryeo, que se chamava Goryeo, que povos estrangeiros como os árabes e os persas costumavam chamar de Coreia. Atualmente existem debates sobre como era a língua falada em Boyal, pois praticamente todas as línguas desses reinos estão extintas e pouco se conhecem sobre elas. Na verdade, antes da Era dos Três Reinos e a eventual primeira unificação da península sob Silla em 668, a Coreia era dividida em diversos pequenos estados tribais que sabemos que existiram, mas que não temos informações detalhadas, como é o caso de Okjeo e Dongui, que tinham uma cultura relacionada ou similar a Goguryeo. No entanto, sabemos muito pouco sobre essas tribos, que só foram registradas em escritos chineses que falavam sobre os povos do leste. Com esses registros, sabemos que o povo Okjeo praticava casamentos arranjados quando o homem e a mulher ainda eram crianças, com a noiva criança indo viver com a família do noivo até a idade adulta. Além disso, eles enterravam todos os mortos de uma família em um único caixão. Já os Dongui são conhecidos apenas por um festival que eles celebravam, chamado Mucheon, realizado em outubro para garantir a boa colheita. Fora isso, suas línguas e costumes mais específicos se perderam com o tempo. Continuando com um caso histórico, temos uma história bem peculiar que ocorreu durante a Guerra de Imjin, um conflito entre os japoneses e a dinastia Ming da China, além da dinastia Joseon, que governava a Península Coreana na época. A guerra começou em 1592, quando os japoneses, liderados pelo daimyo Toyotomi Hideyoshi, invadiram a Península Coreana em busca de anexação, levando Ming e Joseon a se unirem para repelir a investida japonesa. Há um detalhe curioso e pouco conhecido no ocidente relacionado a esse conflito, que precisei até traduzir um artigo em coreano para entender melhor, já que existem pouquíssimas fontes sobre isso na internet em inglês. Na verdade, só existe uma menção disso em inglês na internet inteira. É dito que Ming ofereceu um apoio militar a Joseon, e nesse exército enviado por Ming havia uma divisão composta por 300 macacos.
Sim, macacos. Esses tais macacos aparecem em uma pintura datada de 1599, que retrata o exército de Ming retornando para casa após uma batalha. Nela é possível ver homens peludos que se acreditava serem soldados de início, mas na verdade, ao que parece, eram macacos de verdade. Há uma bandeira com a inscrição próxima a esses macacos, que se traduzida diz 300 soldados macacos. Além dessa pintura que é contemporânea ao conflito, existem relatos históricos que descrevem a atuação desses macacos no campo de batalha, dizendo que eles podiam montar em cavalos e atacar as forças inimigas, sendo usados principalmente para confundir os japoneses que, segundo os relatos, ficavam tão intrigados com os macacos que acabavam se desorganizando e sendo obrigados a se retirarem do campo de batalha. Essa história ficou por muito tempo como um mistério para os historiadores, com muitos duvidando da sua veracidade. No entanto, a pintura revelou que realmente haviam macacos no campo de batalha, e não se sabe ao certo como Ming montou esse exército de 300 macacos, como eles foram treinados e da onde eles vieram exatamente. E é muito engraçado pensar que eram exatamente 300 macacos, assim como os 300 de Esparta. E parece que todo esse conflito entre os japoneses e coreanos no final do século XVI foi mais internacional do que aparenta, pois há relatos de que os portugueses estavam de alguma forma envolvidos, supostamente trazendo mercenários africanos para lutar ao lado de Ming e Joseon. Sim, você não ouviu errado. Esses mercenários estrangeiros ficaram conhecidos pelos coreanos como fantasmas dos mares, devido às suas habilidades de mergulho, que usavam para atacar barcos japoneses por baixo d'água. Além disso, esses mercenários africanos também aparecem naquela pintura, revelando detalhes nebulosos sobre esse conflito na península que aconteceu há quase 500 anos atrás. Agora, gostaria de abordar uma crença popular que existe principalmente na Coreia do Sul, que tem uma origem certa, que diz que você pode morrer se dormir com o ventilador ligado em um quarto completamente fechado. Esse mito é conhecido como Fan Death, ou morte por ventilador. A lenda afirma que usar o ventilador à noite em um ambiente fechado pode causar hipotermia, devido à baixa temperatura que o corpo pode alcançar durante o sono, quando estamos mais sensíveis à temperatura. Outra explicação levantada para esse mito é a asfixia, supostamente causada pelo envenenamento de dióxido de carbono. Essas explicações não têm exatamente uma base científica, e a ideia de que pessoas morrem usando ventiladores em ambientes fechados não é considerada uma causa direta de morte, embora existam casos reais relacionados a essa lenda, que a causa de morte, digamos, real, é geralmente atribuída à idade avançada do indivíduo, problemas cardíacos ou alcoolismo. Apesar da origem dessa ideia ser desconhecida, algumas hipóteses tentam explicar seu surgimento. Alguns acreditam que o mito remonta aos anos 20 e 30, quando os primeiros ventiladores começaram a chegar à Coreia, surgindo histórias de que essa nova tecnologia poderia causar náuseas e asfixia. Há uma teoria que sugere que o governo sul-coreano criou a lenda nos anos 70 para reduzir o consumo de energia durante uma crise energética mundial que aconteceu na década. Além disso, um usuário do Reddit especulou que o mito surgiu devido a modelos antigos de ventiladores que funcionavam à base de álcool ou gás e que, em espaços fechados, poderiam emitir gases como monóxido de carbono, asfixiando as pessoas. E essa ideia teria persistido mesmo após a transição para os ventiladores elétricos e o abandono desses ventiladores movidos a álcool. Mas isso é apenas uma hipótese levantada por esse usuário. Apesar de ser uma correlação falsa, essa ideia influenciou o mercado de ventiladores no país, que agora possui eletrônicos com temporizadores que desligam o ventilador durante a noite. O mito ainda é muito forte hoje em dia, pois muitas mortes de indivíduos que falecem durante o sono são atribuídas aos ventiladores, tornando a Coreia um dos pouquíssimos lugares do mundo onde essa crença é tão forte, junto de comunidades no Japão.
Agora, seguindo em frente, gostaria de trazer à tona um caso bastante curioso de sequestro de aeronave que ocorreu na Coreia do Sul, que também está ligado à Coreia do Norte. Esse incidente remonta ao ano de 1969, quando, em 11 de dezembro, um avião modelo YS-11 da Korean Airlines partiu do aeroporto de Gangneung, com destino ao aeroporto internacional de Seul, ou seja, uma rota doméstica. Contudo, se ele é um mistério, você já deve imaginar que esse WS-11 nunca chegou ao seu destino, e de fato ele não chegou. A aeronave levava 47 passageiros e 4 tripulantes, e de acordo com relatos dos passageiros, cerca de 10 minutos após a decolagem, um homem entre eles se levantou e foi em direção à cabine de comando. A partir daí, o avião alterou sua rota, e em um certo momento ele começou a ser escoltado por 2 jatos do exército norte-coreano, que levaram a aeronave e os passageiros até uma base aérea próxima à cidade de Yosan, já no território norte-coreano. Após o pouso, os militares entraram na aeronave, cobriram os rostos dos passageiros e os fizeram descer do avião. Durante o pouso, o avião foi danificado e ficou inutilizado. Esse sequestro, é claro, mobilizou forças nacionais e internacionais, que buscavam explicações sobre o ocorrido. O governo norte-coreano alegou que os pilotos mudaram o curso da aeronave como uma forma de protesto contra o então presidente sul-coreano Park Chung-hee. Na noite seguinte ao sequestro, 100.000 sul-coreanos foram às ruas para protestar contra o sequestro e contra o líder norte-coreano da época, o Kim Il-sung. Os passageiros sequestrados permaneceram na Coreia do Norte por 66 dias, até que, após negociações, 39 deles foram liberados no dia 17 de fevereiro de 1970, retornando à Coreia do Sul. Porém, 11 pessoas que estavam nesse voo, incluindo os 4 tripulantes e 7 passageiros, ficaram na Coreia do Norte. Esse número de 11 pessoas não conta o sequestrador, que era um agente norte-coreano chamado Cho Chang-hui, sobre o qual pouco se sabe. Supõe-se que ele tenha sequestrado a aeronave com a ajuda de membros da tripulação, que desertaram para a Coreia do Norte. Afinal, nenhum dos tripulantes retornou à Coreia do Sul, com a polícia sul-coreana acreditando que o copiloto tenha auxiliado o agente. Alguns dos 11 que permaneceram no país foram avistados posteriormente vivendo em Pyongyang. Mas existem cerca de 5 pessoas entre esses desaparecidos, cujo o paradeiro atual é incerto. E um desses que ainda permanece desaparecido é o Hwang Won, o qual o filho que viu o pai ser sequestrado quando ele tinha apenas 2 anos de idade, o Hwang Yi-chul, permanece lutando para ter respostas sobre o destino do seu pai, mesmo após 50 anos do sequestro. Um mistério bastante conhecido da internet sul-coreana e que você pode já ter ouvido em algum momento é o da Chip Cham. Chip Cham é o nome que a internet deu a uma mulher coreana que fazia transmissões ao vivo, se filmando em seu quarto com 3 câmeras, quase 24 horas por dia. Ela foi descoberta inicialmente por usuários do 4chan, que começaram a acompanhar suas transmissões e notaram que ela raramente saía de seu quarto bagunçado e dormia muito, chegando a passar até 12 horas seguidas apagada. Em seu quarto, Chip Cham tinha vários cartazes onde ela escrevia que ela estava sendo constantemente vigiada por um homem que ela chamava apenas de P. Esse tal P teria implantado um chip nela para controlar seus movimentos e supostamente roubar sua herança que ela havia ganhado de seus pais. Chip Cham acreditava que esse chip era a razão pela qual ela ficava tanto tempo dormindo, já que esse chip de alguma forma controlava sua mente. Ela também alegava que essa tal pessoa envenenava sua comida. Para tentar capturar P em vídeo, ela fazia essas transmissões longas. Além das lives, Chip Cham, ou Jenny como preferia ser chamada, também escrevia sobre sua vida em um blog, mas não se sabe como ela se sustentava ou qual era a sua fonte de renda, provavelmente vivendo dessa tal herança.
Relatos indicam que esse hábito de fazer longas transmissões começou em 2008 e se estendeu por anos, com o caso ganhando atenção da mídia a partir de 2013. Chip Chan continuou suas transmissões até meados de 2020 e ela ainda posta em uma certa frequência em outras plataformas, como no YouTube e em seu blog, que ambos se chamam Mind Control Weapon, ou Arma de Controle Mental, nome esse que provavelmente faz referência a esse tal chip. Nessas postagens, Chip Chan continua tentando expor uma grande conspiração contra ela. Até hoje existem especulações sobre quem realmente é essa mulher e se a história que ela conta sobre o chip é verdadeira ou apenas um grande delírio da sua cabeça. Algumas teorias sugerem que ela pode sofrer de esquizofrenia, mas a verdade ainda é incerta. Mas, sem dúvida, um dos casos criminais mais misteriosos e impactantes da Coreia do Sul é o que ficou conhecido como Frog Boys. Ele envolveu 5 garotos, com idades entre 9 e 13 anos, que eram residentes de uma pequena vila na cidade de Daegu. No dia 26 de março de 1991, esses 5 garotos saíram juntos para procurar ovos de salamandra em um riacho próximo, em uma área montanhosa. Mas, após partirem nessa aventura, eles nunca mais voltaram para casa. Eles saíram cedo naquele dia e por volta das 13 horas, os pais começaram a se preocupar e a procurar pelos meninos. A polícia só entrou no caso ao anoitecer do dia, mas nada foi encontrado. As buscas continuaram localmente até que 5 dias depois, a história chegou à mídia, que transformou o mistério em uma obsessão nacional, chegando até o presidente coreano da época, o Roh Tae-woo, que incentivou as buscas mobilizando policiais para o caso. Foi nesse momento que o caso ganhou o nome de Frog Boys, ou os Garotos Sapos. Mas apesar de toda a atenção da mídia e a mobilização gerada por ela, os garotos continuaram desaparecidos, dando a sensação de que eles simplesmente evaporaram. Os pais focaram totalmente na busca, até abandonando seus empregos e vivendo de doações para aumentar suas chances de encontrá-los. Os garotos, porém, só foram encontrados anos depois, já em 2002, 11 anos após o desaparecimento. Todos encontrados mortos. Seus esqueletos foram descobertos enterrados por 2 homens que procuravam bolotas no Monte Yariong, a menos de 1 quilômetro da vila onde os garotos moravam, em uma área que já tinha sido revistada antes, sugerindo que os restos mortais haviam sido colocados ali posteriormente, ou até mesmo que houve um acobertamento do local onde os garotos estavam pelas autoridades. Uma análise inicial foi realizada nos corpos e a polícia constatou nesse momento que os meninos haviam morrido de hipotermia, algo que deixou os pais indignados, já que o dia em que os garotos desapareceram não estava fazendo frio. Logo, a partir de uma análise forense, revelou a presença de balas e outros objetos de metal junto com os corpos, e um dos garotos apresentava traumatismo craniano. Segundo essa análise também, esse traumatismo craniano poderia ter sido gerado por algum golpe de uma ferramenta feita de metal. Isso reabriu a hipótese de assassinato, que se tornou a hipótese mais provável. Com isso, muitos começaram a suspeitar que os responsáveis pela morte dos garotos poderiam ser militares, já que havia uma base militar próxima ao local onde os meninos estavam procurando os ovos, aumentando as especulações que os militares teriam matado os garotos acidentalmente ou não durante algum exercício de treinamento. Com alguns que acreditavam, porém, que o assassino dos meninos era alguém que de alguma forma os conhecia. Contudo, a identidade do responsável e as circunstâncias exatas das mortes ainda permanece um mistério, sendo considerado hoje um dos maiores casos não resolvidos da Coreia do Sul. Em 2006, o crime
crime prescreveu, o que significa que o culpado não poderia ser mais julgado. No entanto, em 2015, devido à pressão popular, o prazo de prescrição para homicídios foi alterado, o que significa que, teoricamente, se o assassino for encontrado, ele ainda pode ser punido. Porém, as chances desse caso ser resolvido parecem diminuir a cada dia que passa. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios vindos diretamente da Coreia. Tenho que admitir que foi um pouco difícil encontrar os casos para mencionar nesse vídeo, já que eles não são muito catalogados por aí. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!